1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 5 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom. E, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Vamos orar. Ó Senhor, nós agradecemos por mais esse momento juntos de estudo da Tua Palavra, pela certeza da Tua graça que nos sustenta e nos conduz, e nos dá esse novo dia do Senhor na Tua intimidade. Prepara os nossos corações, ó Pai, para a continuidade desse culto, em especial para compreendermos a Tua Palavra, entendermos o propósito que o Senhor tem hoje para nós através desse texto. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus presente no meio da tua igreja. O Senhor é um Deus atuante e quando o Senhor abre os nossos olhos do coração, nós podemos ver, nos alegrar, admirar e adorar. Fortalece-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje começamos uma sequência nesse texto, do capítulo 4 de 1 Timóteo. É um texto muito interessante e devemos, antes de tudo, considerar que o apóstolo Paulo ele está aqui enviando a carta para um rapaz que havia sido discipulado por ele, que havia aprendido o evangelho da salvação com ele e que agora é pastor na igreja de Éfeso. E ele vai ajudar esse jovem pastor a andar no meio da igreja, percebendo todas as realidades que ele haveria de enfrentar e já, de alguma forma, estava enfrentando. Quando uso a palavra enfrentar, não digo no sentido de luta, de briga, mas me refiro a coisas que precisam ser tratadas para o bem do corpo de Cristo. Então, isso nos alerta, porque faz parte das Sagradas Escrituras e tem significado para nós hoje. Como viver a vida cristã, como caminhar na presença de Deus, e dessa forma tendo uma vida cristã saudável, em meio a situações que certamente naquela época se enfrentou e hoje nós enfrentamos. Hoje nós vemos e, de repente, a gente precisa estar pronto para que não entramos nisso ou para que não permitamos que certas situações tragam fragilidade espiritual em nós. E quando se fala de fragilidade emocional e espiritual principalmente, nós estamos falando de possibilidades de confusão em nós mesmos. Em situações em que nossa vida, nossa esperança, fé, ela cai, ela naufraga. Ela vive uma situação onde nós não vemos aquilo que deveríamos ver a respeito da soberania de Deus. Ou seja, o que podemos e devemos considerar? Temos que considerar que Paulo, quando agora escreve a Timóteo, ele escreve dentro de um contexto de crise espiritual na igreja de Éfeso. De espiritualidade, de intimidade com Deus através e com o corpo de Cristo. A ideia que Paulo nos traz aqui no texto é que nós estamos em guerra. E as vítimas do fracasso, elas parecem estar nesse naufrágio, nesse afundamento espiritual. E isso não é algo que fica tão subliminar assim,
estão por cima ou nas laterais. É alguma coisa que acontece individualmente e no corpo de Cristo, produzindo consequências. Quando nós vamos para o início da carta de Paulo a Timóteo, a gente vê que ele já nos alerta, como está aqui alertando a Timóteo, para a situação pessoal. Ele diz, Timóteo, capítulo 1, verso 19, 1 Timóteo. Ele diz, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. A ideia de rejeitar a boa consciência é fazer coisas que tornam a consciência pesada. Então, quando eu rejeito a boa consciência, eu passo a ter uma má consciência, ela comprometida. É alguma coisa aqui dentro que incomoda, que aponta para uma desqualificação, aponta para um naufrágio espiritual. Então, eu olho para essa figura aqui e vejo que é uma figura extremamente forte. Eu nunca presenciei um barco naufragando. Nunca vi isso, pessoalmente. Mas eu já vi isso várias vezes sendo retratado em filmes. E creio ser uma das coisas mais angustiantes viver uma situação dessa, do naufrágio. Porque você está rodeado de água e você não tem para onde fugir. Você está perdendo aquilo que te trazia estabilidade no meio de muitas coisas que vão te levar ao sofrimento maior, que a fé, naufrágio da fé. Então, o que viria a ser isso e o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse assunto? Os náufragos espirituais, aqueles que têm essa situação, eles estão experimentando, em algum momento, um envolvimento com aquilo que gerou isso. E segundo o que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, é que os naufrágios espirituais, eles acontecem porque, em algum momento, uma pessoa se envolve no ensino que leva a ficar no limite e na possibilidade do naufrágio. É tipo aquele que anda pelas bordas do caminho e não pela tranquilidade de estar no meio do caminho, focado. Ali nas bordas, ele experimenta de vários perigos. É uma situação onde qualquer coisa acontecendo, ele naufraga, ele cai na água. E o que Paulo está dizendo é que esse naufrágio, ele não é produzido por algo externo. Era algo interno. Era algo dentro da igreja. E ele diz que o perigo é produzido através do ensino falso. E claro que ele está se referindo à Escritura. Ele diz que é um ensino falso infiltrado dentro da própria igreja do Senhor Jesus. Observe que é mais do que a igreja local. Tem a ver com a igreja do Senhor Jesus espalhada por todo lugar. Se é em um lugar ou em outro, quando esse falso ensino chega, ele pode contaminar tudo, como uma mexerica que apodrece no meio das outras, uma maçã. Ela, se está encostada e se está ali junto, a possibilidade de estragar os outros é muito grande. Eu aprendi esses dias que você, por exemplo, não pode colocar uma banana madura no meio das outras frutas. Eu não sabia disso. Porque ela solta alguns, entre aspas, gases, quando ela está amadurecendo, quando ela está indo bem mais para o maduro, e ela contamina os outros que estão ao redor. Então, eu aprendi lá em casa, a gente começou a colocar banana, não na fruteira junto com as outras frutas, mas separada. Eu fiz isso porque eu aprendi. E é um ensinamento certo, não é um ensinamento ruim.
Então, o naufrágio ele acontece quando eu tenho um ensinamento, só que esse ensinamento é falso. E ele vai fazer você afundar. É um ensinamento superficial e tendencioso, que coloca nos lábios de Deus e daqueles que foram usados pelo Senhor, verdades mentirosas ou expressões que apontam para uma certa sabedoria, mas que está desviado do que a Escritura verdadeiramente está dizendo. Então, a conclusão que a gente chega, à luz do que Paulo está dizendo, é que o maior perigo para a fé sempre vem de fora? Não, nem sempre vem de fora. O que ele está dizendo é, a maioria vem de dentro mesmo. Eita, Deus precisa ter misericórdia de nós. Olha só, o que Paulo diz. Você tem que manter boa fé, boa consciência, porque se você rejeitar isso, vai existir naufrágio. Quantos de nós vive buscando uma solidez na vida espiritual? E pode botar na sua cabeça, porque já vimos isso 86 vezes antes, que foram as mensagens sobre curando os feridos do coração. Nós vimos que o que trata o coração da gente, que está naufragado, que está correndo perigo, que está triste, que já experimenta consequências das dificuldades, é que só a palavra de Deus é capaz de resolver. Porque Deus se manifesta, nos fortalece, nos orienta através dela. Então, chegamos aqui em 1 Timóteo capítulo 4, nos 5 primeiros verbos, nós vamos ver Paulo mostrando como que esse naufrágio acontece. É como se ele estivesse descrevendo uma situação acontecendo, e ao final ele vai dizer, olha, mas tem tempo, vamos fazer algo que vai tirar a água de dentro do barco. Ele descreve o conteúdo falso de ensinamento e o coloca como alguma coisa que contrasta com o Evangelho. Põe o Evangelho em xeque e coloca as pessoas que creem no Evangelho em dúvida e coloca essas pessoas em perigo. Em outras palavras, esse falso ensinamento, ele afetou a forma como as pessoas na igreja viviam. Tanto é que Paulo está exortando, dizendo, olha, alguns naufragaram na fé. Esse é o problema do ensino falso. É por isso que nós, como igreja, instituição presbiteriana, nós nos preocupamos e colocamos a Escritura no seu devido lugar, no centro. A exposição da palavra como algo fundamental. Porque o ensino falso leva a desastre prático. Leva o indivíduo a praticar o que é errado, a esperar o que não é certo e a viver alguma coisa que vai gerar destruição. Ensinamentos errados, eles geram pensamentos errados que levam a uma vida errada. E não é incomum nós, eventualmente, ouvirmos alguém dizendo, olha, estive em tal lugar e algo foi dito. Isso é certo? Eu ouvi algo, isso é certo? E a primeira argumentação é o que a Escritura diz. Então, qual é a ideia central que a gente vê nesses 5 primeiros versos de 1 Timóteo, capítulo 4? O que Paulo está fazendo aqui é nos mostrando que a fé se perde. Ela desvia. E esse desviar, esse perder, é quando há abandono da verdade e o abraçar do erro. E colocar o erro como aquilo que é mais importante do que até a essência da verdade de Deus. Mas o que ele nos mostra é que a fé cristã ela pode ser preservada quando eu vivo o Evangelho. Não de qualquer jeito, mas com gratidão, porque sei o que é o Evangelho e sou grato por Deus ter me dado. Mas também quando eu vivo o Evangelho segundo uma submissão que me traz alegria e vitória. Como tem sido a sua espiritualidade, a sua fé na intimidade com Deus?
Qual é o tema que eu trago para nós hoje? O tema é o engano que destrói a fé. É isso. E a primeira coisa que vamos ver no texto é que o afastamento da verdadeira fé e da sua substância é alguma coisa que é esperado. É algo estranho como Paulo começa no verso 1. Vamos retornar lá? 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ele diz, ora, o Espírito expressa ou afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A primeira coisa que devemos olhar aqui, e que é importante, é que ele não diz, talvez isso vai acontecer. Ele afirma expressamente, claramente. Você pode olhar e ver, sem dúvida, alguns vão se apostatar. Essa afirmação expressa e a existência de alguns que vão se afastar, se desviar, deixar a fé, é uma coisa enfática. E, infelizmente, não é? Como é triste quando vemos pessoas se afastando, se desviando, se apostatando da verdadeira fé. E existe em nós um certo sentimento de angústia por aquela pessoa, mas em nós mesmos, porque será que isso pode acontecer comigo? Será que a minha vida com Deus pode experimentar coisas dessa natureza? Paulo não está dizendo isso aqui à toa. Preste atenção. É uma advertência muito séria. Ele afirma expressamente: alguns se afastarão da fé. Paulo está dizendo que a igreja é sempre composta por pessoas que não são genuinamente pessoas da fé. Existe no meio do corpo da igreja pessoas que vivem o dia a dia da igreja, a alegria de adorar, ouvir a Escritura, certas experiências individuais e até mesmo sobrenaturais, porque Deus manifesta tudo isso no meio da igreja, mas pessoas que elas não são genuínas, elas são caronistas da fé e da graça de Deus. E isso é muito sério. Sendo assim, o texto acaba nos mostrando algumas verdades. A primeira delas, a apostasia é certa. E ela vai acontecer no meio do corpo de Cristo. Nem todos os que estão na igreja permanecem na fé. Porque não é Deus agindo e com o poder da igreja sustentando. Mas é Deus agindo e sustentando as pessoas através da sua palavra e a ação do seu Espírito. E quando a palavra é deixada de lado, ou deixa de ser aquilo que deveria ser, essas pessoas vão apostatar. Porque não tiveram o coração no Senhor. Eu me preocupo muito quando as pessoas saem procurando igreja. Elas não saem procurando a palavra. E aqui o texto diz, dentro do corpo de Cristo, nós vamos perceber que vai haver apostasia. Ok? Uma outra coisa que a gente vê aqui é que a apostasia não é uma coisa que acontece normalmente assim. Eu cria, deixo de crer. Eu andava, deixo de andar. Eu amo, deixo de amar. Num estalar de dedos, numa batida de palmas. Ninguém naufraga de repente. O naufrágio, ele demora. Ele é um processo. Esses dias, alguns navios grandes, petroleiros, foram atingidos por mísseis numa guerra. E deu tempo de toda a tripulação sair. Teve dano material, mas não teve dano de vidas. Por quê? Porque o naufrágio, ele demora um tempo.
É alguma coisa, é um barco que está bem postado, mas agora está sob ataque e ele vai naufragando. Então, a apostasia, o abandono da fé, ela se dá normalmente passo a passo. Na medida em que vou negociando as verdades do Evangelho com aquelas possíveis verdades que satisfazem o meu coração ou o meu desejo de ver a fé do jeito que eu planejo e não do jeito que Deus traz na sua palavra. Apostasia é processo. E a última coisa que ele diz é que ela vai se dar nos últimos tempos. E os últimos tempos, irmãos, é agora. Desde a vinda do Senhor Jesus até que ele volte, na Escritura é chamado de últimos dias, últimos tempos. Então, o que Paulo está dizendo é que a apostasia, ela acontece. Ela já vem acontecendo há muito tempo e ela vai acontecer ainda há muito tempo. As grandes divisões que nós vemos depois da reforma, antes da reforma, me perdoem, ali no começo da igreja primitiva, a gente percebe que vários estudos da Escritura vão gerar doutrinas estranhas. E a igreja esteve o tempo inteiro fazendo eventos que eram congressos, numa linguagem que a gente entende melhor agora, só que era alguma coisa longa, onde essas assembleias que estudavam de maneira longa um assunto, questionava a prática de alguns baseado em pensamentos errados a respeito de Deus, o Deus que devemos crer para a nossa salvação. Muitas heresias surgiram naquela época, e muitos foram atrás deles, e se apostataram da verdadeira fé. E são hoje igrejas fundamentadas, e que estão por aí. Nós nem as reconhecemos como evangélicas. Então, isso acontece. Paulo está dizendo a respeito disso. Só que o próprio Senhor Jesus já disse isso. Se vamos lá em Mateus capítulo 24, eu te convido a abrir. Mateus capítulo 24. A partir do verso 10. O 10 e 11. Diz o texto: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Deus tenha misericórdia. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Jesus já estava mostrando que isso aconteceria. Quando? Nos últimos tempos. Quando? Agora. Indivíduos que falam em nome de Deus, mas ensinamentos errados, por isso são conhecidos como falsos profetas. E eles vão ser seguidos, e as pessoas vão ser enganadas, porque acabam dizendo, abriu a Bíblia e leu, é de Deus. E não é assim que as coisas acontecem. As grandes heresias, aquelas que destroem muitas pessoas, e muito da igreja do Senhor Jesus, ela é fruto de pessoas que usam a Escritura e distorcem as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela está aqui, é acessível. Que Deus bom. Mas eu preciso me subordinar ao que a Escritura está dizendo. Senão eu corro o risco de seguir aqueles que interpretam de maneira inadequada. Eu preciso ficar atento. Você precisa ficar atento. Porque nós podemos nos tornar passivamente ingênuos. Uma das coisas mais perigosas que existem é o crente ingênuo. Pastor, você está querendo que eu seja malicioso? Não. Eu estou falando de ingenuidade espiritual. Daquele indivíduo que, tudo é possível. É só uma maneira de se manifestar. É só um jeito diferente de fazer. Ei, não é não. A palavra ela é objetiva. A palavra é objetiva e não tem variáveis ou variantes quando ela nos traz verdades absolutas e consequentes atitudes de uma vida cristã coerente. Em alguns momentos, nós podemos não ter discernimento. Nós podemos fazer suposições
incorreta sobre as ideias de outras pessoas. Não são outras pessoas, é de Deus e a sua palavra. Às vezes nós temos uma definição ingênua do que é normal e do que deve ser esperado. E aí nós começamos a conviver com centenas, milhares de afirmações, onde a Escritura fica só como um apêndice. O que Paulo está nos mostrando é que nós devemos perceber que ensino falso e vida falsa são esperados. E vida falsa, vida cristã falsa, fé falsa é fruto de ensinamento falso. Mas ele diz, vai acontecer. O Senhor Jesus diz, vai acontecer. E nós não precisamos nos surpreender quando essas coisas acontecem, pois faz parte do ambiente atual. Mas eu preciso ter percepção do que está acontecendo, para eu não cair nessas coisas. Muito interessante, porque dentro da teologia evangélica, vira e mexe vem uma coisa nova. E é muita coisa. Muitos ensinamentos, muitas proposições, muitos sentimentos que são sugeridos. Não seja ingênuo espiritualmente. Seja maduro. A fé precisa ser vigiada, zelada, cuidada. A fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser protegida, porque nos últimos dias nós veremos falsos profetas que vão ensinar coisas que não são de Deus, e eles vão levar atrás deles muitas pessoas. O Senhor Jesus diz, enganarão a muitos. É enganação. Segunda coisa, primeira é, isso vai acontecer. Isso tem acontecido e vai continuar acontecendo. Proteja-se, para você não entrar nessa. Segunda coisa que Paulo nos mostra aqui no texto é que o abandono da fé, ela tem uma fonte espiritual. Então, alguém que está abandonando a fé pode ter certeza que existe uma atividade espiritual ali, alguma intervenção. No verso 1 ainda diz, são aqueles que obedecem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós não gostamos de falar sobre isso. Nós não gostamos de falar sobre isso, não é verdade? Falar de demônio é uma coisa que nos incomoda. Deixa a gente assim. Mas é uma afirmação clara. Paulo é como se ele estivesse tirando um pano, mostrando a realidade, mas depois tem um outro pano, mostrando o porquê dessa realidade. Isso acontece por causa disso. O abandono da fé, a gente diz, aí diz, por quê? Por que acontece isso? O ensino falso, ele não é apenas um erro humano. Eu fiz a exegese de forma diferente, errada, concluí coisas erradas, aí eu olho para a Escritura e daquilo que já foi lido e estudado, diz, não, mas é diferente, totalmente diferente, todos erraram e eu estou certo. Espera aí, o ensino falso, ele não é só isso. O ensino falso, segundo a Escritura, está baseado em alguma coisa que quer nos tirar do rumo correto. E é dito que tem origem demoníaca. Paulo está dizendo que o ensino que leva à apostasia tem uma fonte demoníaca. A apostasia acontece por ensino falso, e esse ensino falso não é apenas um ensino ruim. Sua fonte última é muito sombria e demoníaca. Uau! Cuidado! Porque o diabo tem uma tarefa, e a tarefa deles é usar junto com os seus anjos malignos tudo que ele tiver à mão para que ele possa tirar a igreja do Senhor Jesus do caminho da verdade, que é a Escritura, e fazê-la incapaz, inabilitada
ao viver de maneira errada, a pregar o evangelho, porque as pessoas vão olhar e dizer, esse é o evangelho que vocês pregam, mas isso é uma vida ruim. Aí você vai para o que é falso e diz, não, mas observa bem. Isso aqui nos ensina, primeiro, existe uma guerra espiritual. Não é a primeira vez que vemos a Escritura falando a respeito de batalha espiritual, de guerra espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, ele fala dessa batalha espiritual. E ele traz várias imagens, várias figuras ali. Mas ele diz no verso de número 12, Efésios 6, 12, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ela não é simplesmente física, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo já deixa claro aqui aos Efésios de que existe algo maligno no meio dessas batalhas espirituais, onde eu estou defendendo a fé que Deus me deu e o conteúdo dela. Eu vou sofrer. Ser cristão é viver em batalha. E essa batalha é espiritual. Cuidado! Ela não é física. Ela não é necessariamente emocional. Ela é espiritual. E o inimigo, ele é feroz. Ele tem poder. Ele tem qualidades que ainda são mantidas ali, e ele vai fazer de tudo para que você caia. Qual é o meio do trabalho deste inimigo? Ele trabalha com a estratégia do engano. É engano. Eles vão levar atrás deles muitas pessoas, é o que o Senhor Jesus disse. Satanás, ele trabalha através desse engano. Por quê? Porque ele é o pai do engano. Ele é o pai da mentira. A gente fala isso para as crianças quando a gente ensina a fazer o que é certo. Não pode mentir, olha, a Bíblia diz. E às vezes diminuímos o significado disso. Existe um texto na Escritura que eu acho muito forte, que é o que fala a respeito do pai da mentira. Quer ver? Abre comigo em João capítulo 8, verso 44. João 8, 44 diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos do diabo, dele. Ele foi assassino desde o princípio. Lá desde o começo, o ato dele é tirar vida. E jamais se firmou na verdade. Ele não usa a verdade, porque nele não há verdade. O negócio dele é a mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso. E mais do que isso, ele é pai da mentira. Jesus não estava falando coisas simples. Ele estava sendo sério e ele estava colocando os seus discípulos completamente cônscios da realidade. Antes de Cristo na nossa vida, o diabo era nosso pai. Nós vivíamos sobre o ensinamento dele, buscando os sentimentos e satisfações que ele propunha. E ele fazia com que tivéssemos prazer nisso, porque ele desvirtua a verdade, ele transforma ela em mentira. Só que ele tem um objetivo, e o alvo é destruir a fé. Nosso mundo onde nós vivemos é um lugar espiritualmente difícil, não é seguro. E é perigoso não vê-lo dessa forma. Abra os olhos. Deixe de ser ingênuo. O diabo é um mestre enganador. E como lhes disse, o objetivo é persuadir, levar pessoas de que, falar para as pessoas de que a verdadeira teologia é falsa. O intento dele é dizer que a falsa teologia é verdadeira. Ou seja, mudar tudo. É enganar, é mentir, para destruir a fé.
Só que ao destruir a fé, ele está destruindo algo ainda mais profundo. O objetivo final dele é destruir a nós. E destruindo a nós, destruir a glória de Deus, que nós deveríamos expressar ao Senhor como atitude de gratidão e reconhecimento. Nós somos salvos para a glória de Deus, para exaltar ao Senhor. E quando a nossa fé cai, nós deixamos de fazer aquilo que glorifica a Deus. Cuide-se. E lembre-se, nem todo ensino é bonito ou espiritual. Mas às vezes parece bonito e parece espiritual. Mas nem todo que vem falando bonitinho e que tem uma ideia de espiritualidade vem de Deus. O diabo é enganador. Essa é a segunda verdade que o texto nos traz. Terceira verdade que o texto nos traz. Quando nós falamos sobre o afastamento da fé, ela vai se manifestar por meio de homens corrompidos. Quem manifesta, quem fala, quem está nesse jogo todo aí são homens, mas homens corrompidos. Olha só no verso 2. O verso 2 diz: pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm a consciência cauterizada. Então é coisa do diabo, é a coisa de homens hipócritas. São falsos mestres. Paulo está falando dos professores, aqueles que têm a oportunidade de direcionar ensino. Esses professores, não só o diabo, esses professores também podem desvirtuar a fé. Esses que se fazem de mestres, usando a palavra nas suas mãos. Eles são hipócritas, é essa a primeira afirmativa. Eles vivem uma aparência, mas a realidade não é aquilo que está dentro do coração deles. Se existe algo que é difícil para nós cristãos, é conhecer a verdade, reconhecê-la dentro da nossa alma, saber que Deus é o Senhor dessa verdade e vivenciá-la. Viver a verdade é um baita de um desafio. É muito difícil. E muitas vezes eu me pego fazendo alguma coisa e digo para mim mesmo: mas você é crente. Como você permite esse pensamento estar dentro da sua mente, esse sentimento ruim estar dentro do seu corpo e do seu coração? Como é que você pode falar isso? Certa vez, uma pessoa que estava vivendo nessa luta pessoal, porque estava num relacionamento com alguém que era casado, e vem ao gabinete. Que angústia. Um dos argumentos que essa pessoa usou é: mas pensa, e se Deus matar a esposa dele? Eu falei: não acredito. Ela disse: isso já passou na minha cabeça, será que Deus não está preparando as coisas? Eu disse: o diabo está te destruindo. Essa é a verdade. E às vezes o diabo nos faz nos convencer dessas coisas. Nós começamos a achar que isso é verdade. Então, olha, homens usados pelo diabo, eles são hipócritas. É a primeira coisa que o texto diz. Olhe para a vida daqueles que estão pregando o evangelho. Segundo, eles são mentirosos. Eles são mentirosos igualzinho o diabo, que tem sido o professor deles. Eles distorcem a verdade. Eles pegam a verdade e quebram a verdade. E por último, ele diz que eles têm a consciência cauterizada, ou seja, eles perdem a sensibilidade espiritual. O que é cauterizado, ele foi fechado, ele foi endurecido. A ideia aqui, já falei isso várias vezes aqui na igreja, a ideia de ter sido caloso, insensível. Você bate no calo e não percebe. Esses homens, para eles, a palavra é intelectualidade religiosa e não espiritualidade e intimidade com Deus.
Eles tratam a Escritura como objeto do seu trabalho e não objeto que transformou a vida deles e que precisa ser compartilhado com alegria e responsabilidade. Então a Escritura diz que isso acontece porque o diabo é verdadeiro. Ele é pai da mentira. E isso acontece também porque existem homens que são hipócritas, mentirosos, à semelhança do diabo. E são instrumentos dele. E isso é assustador. Uma pessoa pode mentir tanto, falar uma coisa tantas vezes para a mente dela e para o coração dela, que ela passa a acreditar na própria mentira. A própria mentira. Cuidado com a brincadeira da mentira, para fazer os outros isso, aquilo. Algum dia você vai achar que isso é verdade. Isso vai te confundir. Cuidado com o endurecimento do coração, porque ele gera insensibilidade, hipocrisia. Coração cauterizado. O pecado repetido, ele vai silenciosamente cauterizando a consciência. Ele vai aos poucos fazendo de mim um insensível espiritual. E normalmente esses ensinadores de coisas erradas são essas pessoas. E elas se arrogam, e elas batem o pé. Em alguns momentos colocam a Escritura de lado e têm os seus argumentos baseados na sua própria filosofia. Por isso que Paulo diz que quando foi falar com os irmãos, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele diz: eu não fui falar com vocês com linguagem cheia de sabedoria, nem filosofia. Eu falei somente Jesus Cristo para vocês, para que a fé de vocês não ficasse baseada em outra coisa. Então, cuidado, porque nós vivemos num mundo, e sempre houve nesse mundo, dos últimos dias, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, também homens hipócritas, mentirosos, e que influenciam. Mais uma coisa que o texto fala. O que ele nos aponta é que o afastamento da fé, ele produz uma religião baseado naquilo que eu faço, e não baseado naquilo que Deus é e dá como graça. Acaba gerando uma fé de mérito, de performance religiosa. Qual é a sua performance religiosa? Já recebi N pessoas, uma grande quantidade de pessoas, que vêm de outros lugares, que adoram, e eles são medidos pela quantidade de ofertas que eles recebem no grupo de estudos deles durante a semana. Eles tinham que alcançar metas. Que coisa estranha. Uma pessoa que veio a mim para alcançar a meta, ela não teve como fazer isso. As pessoas não foram dentro da expectativa dela ofertando. Ela fez um empréstimo e estava com grandes problemas por causa disso. Ensinos falsos geram religiosidade de mérito e os critérios não são bíblicos e destroem. Aqui o apóstolo Paulo diz no verso 3, olha só o que ele diz: são aqueles que proíbem o casamento. Presta atenção. Proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Proíbem coisas básicas da existência e que Deus fez para nós e abençoou, diz: faça isso. E quando fazemos, glorificamos a Deus com gratidão. E aí, olha só, existe aqui a ideia da proibição do casamento. Eu vou ajudar você e a mim, quando pensei a respeito disso, o que significa proibir o casamento. Deus cria o homem e depois cria a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só. É bom estar só, irmãos?
Não. E criou a mulher para estar com um homem, para que ela também não esteja só, mas para que ela trabalhe com ele, junto com ele, como uma auxiliadora, caminhando com ele, cumprindo e achando os propósitos de Deus. E Deus diz, Deus determinou tudo isso para ser bênção na nossa vida. Não significa que uma pessoa que não é casada não tem bênção. Mas quando se casam é bênção. Deus não disse você tem, mas Ele fez assim. E isso tem privilégio. O conteúdo falso do ensino aqui é que ele pega e propõe uma relação entre seres, entre homem e mulher, imoral. Isso é estratégia do diabo. Proibir o casamento ou proibir o matrimônio é dizer para o indivíduo, você vai resolver esse problema e essas necessidades que Deus colocou na sua vida de maneira pecaminosa. Vocês entendem isso? Exige abstinência de alimentos. É interessante porque essas duas coisas são tratadas como erro. Estão ali, ó. Você fala assim, nossa, o casamento é uma coisa terrível, pelo amor de Deus. Prostituição. Como pode? E outros termos que poderíamos usar, mas aqui o texto está falando que essas coisas são provenientes de uma mesma fonte. Olha, você não deve comer essa comida porque e aí você inventa, isso é invencionice humana, com roupagem de espiritualidade. Isso é atitude para ter domínio sobre as pessoas. Você deve usar a roupa assim, porque assim você é abençoado. Você deve falar assim, porque é assim que se fala. Você deve orar assado, porque é assim que se dá. Você tem que falar ao mesmo tempo, porque assim demonstra espiritualidade. Isso diz o texto, não é o que Deus quer, não é esse legalismo. Parecer espiritual. Ou uma aberta demonstração de imoralidade. Por que é falso? Porque nega a bondade de Deus. É isso que Paulo está dizendo aí. Eles não reconhecem a bondade de Deus. Proíbem, por exemplo, o casamento. Cria regras humanas como um padrão espiritual. Exigem abstinência de alimentos. Isso aqui é só um exemplo, viu, irmãos? Isso aqui tem a ver com religiosidade. Não tem a ver com espiritualidade. E por último, coloca o foco no comportamento externo do indivíduo e não no coração transformado. Duas coisas acontecem em situações assim. Legalismo ou meritocracia. No trabalho é meritocracia. Na igreja é graça. Porque eu nunca vou ter mérito. Então, esses dois extremos, eles acontecem. Quando isso está acontecendo, vai lá porque a fé está abalada. Porque a fé está baseada em coisas que não o que a Escritura ensinou. Nossa, eu sou espiritual porque eu faço isso. Isso é legalismo. Ou eu sou melhor do que os outros. Isso é orgulho. Porque eu faço isso. Sempre que a espiritualidade for medida por regras humanas, o evangelho é perdido. Lembre-se disso. O legalismo que a gente vê no Antigo Testamento acontecendo várias vezes, eram simplesmente atitudes de repetição. Para muitos, aquilo ali era o ato deles que estava levando para suas vidas graças. Porque Deus derramava graça porque Ele merecia. Mas desde lá a orientação é que eles deveriam crer que aquelas coisas apontavam para Cristo. O Evangelho sempre foi a prioridade. E sempre deve ser motivo
de gratidão. Só que Paulo nos traz uma outra afirmação. O afastamento da fé distorce também o evangelho. É interessante, ela produz o afastamento do evangelho, mas muitas vezes me leva a distorcer ainda mais o evangelho. Eu me envolvo tanto com aquilo que eu começo a produzir distorções. Olha só, verso 4, depois de proibir o casamento e tudo, diz: pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo está trazendo um contraste aqui. O erro diz: não pode, evite, é proibido. O evangelho diz: receba com gratidão. E diz: tudo o que Deus criou é bom. Estão vendo o contraste? A fé gera em nós uma religiosidade fútil, vazia, só de alguns comportamentos e não de presença de Deus. Então, algumas coisas são afirmadas aqui. É afirmado no verso 4 que Deus é criador de tudo e tudo que Ele criou é bom. Ou seja, nada que Ele criou é mal em si. Depois vai ter implicações de mal, de destruição e tudo mais, mas tudo que Deus criou é bom. Outra coisa que ele diz aí no verso 4 é que a gratidão é a resposta correta que eu tenho que ter para as verdades do evangelho que conduz-me à alegria e paz no Senhor. Eu tenho que ser grato quando? Sempre, em tudo dai graças. A fé verdadeira, ela é grata ao Senhor, ela se alegra no Senhor. E é por isso que eu olho para a face de alguém que está passando por muitas dificuldades, apesar de haver traços dessa angústia, dessa dificuldade. Você não vê essa pessoa como se fosse um bicho estranho. Mas aquela pessoa cristã, existe ali a beleza de Cristo. Existe ali a beleza da esperança, existe ali a presença e a beleza do Espírito Santo de Deus. Existe a oração. E a oração, ela é testemunho de que eu confio no Senhor. E isso de maneira grata. É o que o texto está dizendo. O que eu concluo é que a palavra e a oração, a escritura e a oração, santificam a nossa vida e não legalismo. É isso que Paulo está dizendo. Quando você vive um cristianismo simplesmente legal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, simplesmente porque eu tenho que fazer, você está errado. Você não está se santificando. Você simplesmente está mudando o seu comportamento. Mas quando você estuda a Escritura, ouve a verdade, se alegra com ela e se alimenta com ela, e na presença do Senhor agradece em oração, Deus está te santificando. A palavra e a oração santificam. É isso que Paulo está dizendo no verso 5. Então, o Evangelho, ele não rejeita o que Deus fez. Ele redime aquilo que nós usamos da criação para a nossa alegria. E aí adoramos a Deus. Dependemos do Senhor e somos aperfeiçoados. O casamento nunca foi inferior. É dom de Deus. O alimento não é impuro. É provisão de Deus. A vida não é negada, mas ela é vivida na presença e para a glória de Deus. Como é que a gente conclui sobre isso? Eu entendo que muitas pessoas têm vivido momentos difíceis nas suas vidas porque não estão vivendo a verdadeira fé. Apesar de terem falado que creem, e eu não duvido, terem testemunhado e recebido batismo, porque creem, e eu não duvido, mas estão dando os ouvidos a si mesmo, ao diabo, aos homens, ao legalismo, e por causa disso têm vidas doídas, sofridas, angustiados sempre, porque entende que é através do mérito que se consegue. O caminho do naufrágio espiritual
ele é claro. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Pare de ouvir o ensino errado. Pare de procurar no lugar errado, na fonte errada. Se você procura no lugar certo. Procura na Escritura. Procura naquele que tem mostrado a Escritura como ela é. Ouça o ensino correto. Porque se você ouviu o ensino errado, você vai naufragar. Nós vimos que o caminho do naufrágio é acreditar no hipócrita, no engano. E acreditar no pai da mentira. A fé naufraga, o naufrágio espiritual nosso acontece quando o nosso coração perde a sensibilidade do toque do Espírito Santo de Deus. Existe naufrágio espiritual quando nós vivemos uma religiosidade não bíblica, mas falsa. E aí o que acontece? Nós afastamos da fé e apostatamos. O caminho da perseverança, irmãos, o caminho do resgate, aqui nesse texto também é claro. Olha só, Paulo diz que nós devemos nos apegar à verdade. Ele diz que devemos discernir o erro, entender que estamos errados e nos arrepender. Nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que cultivar a gratidão. Nós temos que nos submeter à palavra e à oração e ao Deus da palavra e ao Deus que ouve a oração e que responde segundo o seu bom e perfeito querer. Existe muita coisa que pode nos derrubar. Mas, acima de tudo, existe um Deus que age na nossa vida através da sua palavra, que é a verdade que lança fora tudo. Examine sua vida. Olhe para você. Você está sendo guiado pela verdade ou por opiniões religiosas? Sua espiritualidade, ela está baseada em Cristo ou no seu mérito, ou no seu desempenho, ou na sua performance? Você vive com gratidão ou com culpa, murmuração e regras? No próximo estudo, faremos a partir do verso 6. Se agora, nesses 5 primeiros versos, nós vemos Paulo falando a respeito do perigo do falso ensino, a partir do verso 6, ele vai nos mostrar como viver e permanecer firme na verdade. Ou seja, o que nós vimos hoje com ênfase foi o problema. Na próxima semana, o que nós vamos ver é a resposta que vem de Deus, do Evangelho e da sua providência. Eu espero que Deus haja no nosso coração diante de palavra bíblica como essa. Quando a gente vai estudar a Escritura e alguns textos incomodam a gente, eu falo, eu não quero pregar esse texto não. E acontece demais comigo. Eu creio que todo pastor passa por isso, né, Jair? A gente tem dia que a gente está ali estudando, falando, eu vou expor. Aí você fala, meu Deus, eu tenho que falar tudo isso que o senhor fala? Mas já está lá, as pessoas já ouviram, a Escritura inteira já está lá. Nós não viemos aqui para ouvir aquilo que a Escritura não diz. Já está lá, mas precisamos ouvir o que e discernir o que verdadeiramente essa Escritura está dizendo. E hoje foi duro. Bota no seu coração. O engano destrói a fé. Você mesmo pode se autonegar. O diabo faz você negar a fé. Os homens hipócritas fazem a gente negar a fé. Mas somente Deus, com a sua palavra, o seu amor e poder, pode nos sustentar. Lembre-se disso. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Ó Deus de amor, palavra difícil foi essa que o Senhor deu a Timóteo, Pai, e a nós. Abra os nossos olhos para entendermos os perigos que a nossa fé passa, nossa vida e espiritualidade contigo. Nós não queremos desviar para um lado ou outro, tirar os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Por isso peço que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos habilitando a contemplar o mundo como ele é, as coisas ao redor como estão. Perceber o que não é justo nem verdadeiro segundo a tua palavra, para que possamos no poder do Senhor orar com esperança e viver de maneira santa e crescer na nossa vida e comunhão contigo. Abençoe a cada um de nós, ó Pai, porque nós sabemos que quando não fazemos as coisas certas, nós sofremos. E muitos dos nossos sofrimentos, ó Pai, mesmo sendo crentes, é fruto do engano. Livra-nos disso, Pai. Ajuda-nos, sustenta-nos. Sê gracioso para conosco. Em nome de Jesus é que oramos pedido. Imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e santa consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.